Olá, meus amigos. Eu quero continuar aqui com vocês, compartilhando aqui o livro de São Marcos. E hoje eu quero compartilhar com vocês Missionário Fracassado. Vamos conhecer um pouquinho hoje acerca da biografia daquele que é o autor do Evangelho de São Marcos. Entenda que os evangelhos, o autor não colocou o nome do evangelho da parte dele mesmo, foram exatamente os irmãos durante a antiguidade que foram colocando o tema do evangelho como sendo o nome do autor. Observe, o nome do Evangelho. Que nome vamos colocar? Evangelho de São João, Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Mateus. Você percebe que João e Mateus, eles são apóstolos? E você percebe que o Lucas e o Marcos andavam juntos com os apóstolos? O Lucas era mais ligado a Paulo, consequentemente, Marcos era mais ligado a Pedro. Você observa isso ao longo do conteúdo bíblico. E Marcos, ele apresenta dados assim muito importantes acerca da sua biografia lá no texto de Atos do capítulo 12, o verso 12. É apresentado coisas a respeito de Marcos em Atos 12. Aconteceu mais ou menos no ano 40 depois de Cristo. E você observa Marcos na casa da sua mãe, em Atos 12, capítulo verso 12, cujo nome era Maria. Sim, ele era filho da Dona Maria. O evangelista Marcos estava por ali, filho da Dona Maria, e ele recebia Pedro e a igreja em sua casa. E certamente nessa época, olha só, Marcos era alguém bem jovem. Você percebe que ele participa da primeira viagem missionária de Paulo, e essa viagem aconteceu mais ou menos no ano de 46. Nessa primeira viagem missionária, e foi aí que Marcos foi caracterizado como alguém que fracassou no desenvolvimento da sua atividade. E claro que você sabe que as viagens naquele tempo, nos dias dos apóstolos, a primeira viagem missionária de Paulo não foi nada fácil. Foi desconforto total, nada de luxo, nada de hotel, nada de carro, nada de Uber. Não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha trem. Não, amigo, era super precário o processo do desenvolvimento da viagem, desconfortável, fardo pesado a ser carregado. E Marcos não resistiu toda essa intensidade de desafios, bem probatório, ele simplesmente desiste, ele simplesmente abandona. Olha só, por exemplo, o texto que Ellen White usa aqui na página 108 de Atos dos Apóstolos, comentando assim, sobre a desistência do evangelista Marcos. Diz assim: Marcos, dominado por temor e desânimo, e se existiam na época elementos de terror e desânimo, existia com muita intensidade, creia nisso. E aí ele ficou meio desanimado, hesitou por um momento em seu propósito de consagrar de todo o coração a obra do Senhor. Então ele hesitou em se consagrar de todo o coração. Pouco habituado com sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e as privações do caminho, pouco habituado com sacrifício, muitos desafios, desânimo. Ele regressou da primeira viagem missionária fracassando, desistindo, porque não era nada fácil e ele não estava acostumado, habituado a sacrifícios. É muito desafio, não é fácil e obviamente não estamos aqui para julgar Marcos, mas para utilizar o exemplo dele para refletirmos em particular. Pare nesse momento e reflita em particular. Será que diante dos desafios, diante dos sacrifícios que precisam ser feitos, eu estou desistindo dos propósitos? Será que eu estou desistindo da missão ou eu, a respeito dos desafios e dos desconfortos, continuo em frente, avançando em nome de Jesus? Continue em frente, avançando em nome do Senhor Jesus. Então, a história de Marcos está aqui para refletirmos a respeito do nosso posicionamento em fases dos desafios que Deus nos faz. E na sua viagem missionária, exatamente, na sua viagem missionária, que é a sua vida, você vai desistir ou vai seguir em frente? Marcos fracassou e se ergueu, por mais que tenhamos porventura fracassado em algum momento, vamos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, nos erguer e seguir em frente e escrever uma linda história com Cristo, assim como também Ele escreveu. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe você e a sua família.